Olá, meus amores. Hoje vamos falar sobre a lei da gravitação universal. Mas para falar sobre a lei da gravitação universal, temos que falar sobre uma pessoa muito importante chamada Isaac Newton. Isaac Newton foi um astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês, mais conhecido principalmente como físico e matemático. Sua obra, conhecida como Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, é considerada uma das melhores e maiores obras já existentes. Ou seja, ele é uma das pessoas mais influentes até hoje conhecida na história da ciência. Isaac Newton, ele foi uma pessoa extremamente inteligente, extremamente observador. Se nós observarmos aqui a primeira imagem, vamos observar Isaac Newton aqui paradinho, sentado embaixo de uma árvore, fazendo uma selfie. Fazendo uma selfie? Não, eu acho que não, né? Naquela época, não se tirava selfie ainda. Então, provavelmente, Isaac Newton não estava fazendo uma selfie. Mas uma das teorias é que ele estava, assim, embaixo de uma árvore e que quando ele estava lá, ocorreu o quê? Que uma das maçãs, ou do fruto, caiu próximo dele. E ele começou a observar, começou a pensar. Por que aquilo ocorria? Porque que tudo era atraído para o centro da Terra. Como ele era um observador, tudo que ele observava, ele escrevia, anotava e depois ele analisava. E assim, pelas análises, anotações e observações que ele fez, ele criou 3 leis principais que até hoje são utilizadas na ciência. A primeira lei de Newton, ou a lei da inércia, tem como seu enunciado original que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha direta, reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, o corpo ele pode estar em inércia, tanto se ele estiver parado, como se ele estiver em movimento. Vamos observar aqui essa imagem. Eu tenho um carro e esse carro ele está em movimento. Por que eu sei que ele está em movimento? Porque se eu pegar como um ponto fixo aqui, ó, o início da tela, eu vou observar que ele vai se afastando. Então, eu sei que um objeto ele está em movimento quando ele começa a se afastar, começa a ter um distanciamento do meu ponto fixo. E nesse caso aqui, meu ponto fixo que eu coloquei foi o início da tela, esse iniciozinho. Então, conforme o carro vai se afastando, eu percebo que ele está em movimento. Então, esse carro ele ia permanecer em movimento constante se não houvesse aqui, ó, esse muro. Como tem esse muro, o que ocorreu? Ele veio com o carro e bateu. Então, uma força fez mudar a trajetória. Ele estava em uma trajetória em reta, com velocidade constante. Quando ele bate aqui, nessa mureta, faz com que esse carro ele pare. Ou seja, ele sai do seu movimento inicial de inércia, que nesse caso era movimento. Mas se eu pegar aqui como principal esse homenzinho aqui, quando ele vem dentro do carro, ele está inicialmente em repouso, né? Ele está paradinho, ele está em repouso se meu ponto preferencial ou meu ponto referencial for o carro. Se eu tiver como carro o meu ponto de referência, ele não tem distância. O homem ele não tem uma distância do carro, ele continua a distância igual. Então significa que ele está em estado de repouso. Mas a partir do momento que esse carro ele bate nessa muretazinha, ele sai do seu movimento de repouso e muda a direção, muda o seu estado natural. Então a primeira lei da inércia diz o quê? Que todo corpo ele vai permanecer em repouso até que uma força venha e mude o seu movimento, mude a sua trajetória. Se ele estava numa velocidade constante, como o carro, ele ia continuar. Só que o que? A muretazinha fez com que ele mudasse essa direção e parasse, ou seja, mudou o movimento.
A mesma coisa acontece com o homem. Quando ele bate aqui na mureta do carro, ele sai do seu movimento inicial, que é de repouso aqui dentro do carro, e é lançado na frente. Então, ele sai do movimento de inércia. Esse é o enunciado da primeira lei. Aqui também a gente pode ver esse mesmo exemplo. Olha, o carro continua em movimento até que algo ou uma força faça com que ele, pare e a menina é lançada. Por quê? Porque alguma coisa fez com que o carrinho, olha, parasse. E aí ela sai do movimento inicial em linha reta, com aceleração constante, e ela é jogada para frente. A segunda lei de Newton, ou a lei da superposição de força, ou o princípio fundamental da dinâmica. Vocês vão encontrar essa lei sendo utilizada por esses dois nomes. Vamos observar aqui, olha. Eu tenho um carrinho, né? Vários carrinhos para o supermercado, e essa moça, ela está movimentando. Se vocês observarem, olha a facilidade com que ela está movimentando o carrinho. Ela não tem dificuldade. Por que ela não tem dificuldade? Primeiro, os carrinhos estão vazios, né? Então, eu não tenho aí nenhuma dificuldade. Mas se eu tiver um carrinho e ele estiver cheio, eu sozinha vou conseguir empurrar esse carrinho? Não, eu vou precisar de ajuda. Por quê? Porque agora eu tenho aqui uma massa e essa massa vai precisar de uma força maior. Então, a segunda lei da dinâmica, ela diz o quê? Que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, para me movimentar, eu vou precisar de uma força, e essa força vai depender da quantidade de massa. Se for uma massa leve, como o carrinho aqui, olha, eu não vou aplicar muita força. Mas se for um carrinho cheio, pesado, eu vou precisar aplicar uma força maior para poder haver uma movimentação. Aqui, olha, se nós observarmos aqui, eu tenho uma velocidade maior e aqui o carrinho praticamente não está se movimentando ou não está se movimentando. Por quê? Porque aqui eu não tenho peso e aqui eu tenho peso. Então, a minha força vai depender em relação à massa desse objeto. Nesse caso aqui, os carrinhos estão vazios, então a força que está sendo aplicada não é uma força muito alta. Nesse carrinho aqui, eu vou precisar de uma força muito maior para movimentar ele. Aqui temos mais dois exemplos. Eu tenho uma bola de boliche e tenho uma bola de futebol. Para mim jogar a bola de boliche, eu vou precisar de uma força maior para que ela consiga deslizar e atingir. Mas se você perceber, mesmo botando uma força, o movimento dela não é muito rápido, a aceleração dela não é muito rápida. Por quê? Devido ao peso da bola. Já de futebol, se eu der um chute nela, ela vai se movimentar muito mais rápido e vai ter uma aceleração maior. Por quê? Porque ela é mais leve. Então, a força que você vai aplicar no objeto vai depender da sua massa e da aceleração, ou seja, do movimento que ela vai realizar. Esse é o princípio da segunda lei de Newton, onde diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força vai depender da minha massa e dependendo do peso da minha massa, eu vou saber se esse meu movimento vai ser grande ou pequeno, se eu vou ter uma aceleração maior ou uma aceleração menor. Nesse exemplo aqui do carrinho, eu tenho uma aceleração maior, eu tenho uma maior velocidade, e aqui eu tenho uma menor velocidade. E a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. É o princípio que diz que toda ação tem uma reação. Quando ele se movimenta puxando o cabo, é ação. E qual é a reação? Os carrinhos se movimentarem, tá? Quando eu tenho aqui essas bolinhas, quando uma bolinha bate aqui, a reação é a outra fazer o mesmo movimento. Então, toda ação vai levar a uma reação. Esse é o terceiro princípio da lei. Isaac Newton, nas suas três leis, confirmava a teoria de Kepler, que descrevia os movimentos dos astros. Quanto maior a massa, maior vai ser a força de atração da gravidade. Então, na primeira lei, quando ele estava lá observando o movimento e ele viu que para que um objeto saísse do movimento de inércia, ele precisava de uma outra força que viesse e tirasse aquele movimento.
Então, nas suas 3 leis, Isaac acabou confirmando a lei de Kepler. Quanto maior a massa dos corpos, maior a força de atração entre eles. Por isso que o Sol exerce uma força grande sobre os planetas do Sistema Solar. E Isaac Newton comprovou isso na sua lei. Lá na segunda lei, onde fala que força é igual a massa vezes a aceleração. E a distância reduz a força gravitacional, o que vimos nas aulas anteriores. Quanto mais distante eu tiver, tá? Menor vai ser a força gravitacional. Um exemplo, os planetas que estão bem próximos do Sol, quando estão fazendo esse movimento de translação, eles têm uma maior velocidade devido à força gravitacional. Os que estão mais distantes, ele tem uma velocidade menor, porque eu não tenho tanta influência da gravidade quando estou perto. Atividade de hoje. Livro didático, páginas 5 e 6. Até a próxima, meus amores. Beijos.